esquecer de mim, o Deus dos deuses. Eu, Zeus, o líder de todos os olimpianos. Não oram mais por mim. Fui esquecido. Mas pelo menos vocês me conhecem. Vocês me conhecem? Não? Então vou falar um pouco de como tudo começou. No princípio, era o caos que gerou Gaia, a Mãe Terra, que por sua vez espontaneamente gerou Pontos, o mar, e Urano, o céu. A união entre Gaia e Pontos gerou as antigas divindades marítimas, praticamente personificadas em Nereu, o velho mar, que podia assumir todas as formas, diluir-se e desmanchar-se na água. Nereu é representado como um ancião de barbas brancas e corpo de peixe. Gaia e Urano também se uniram, deles surgindo os titãs, Oceano, Coeus, Crios, Hiperion, Japetos e Cronos, e as titânidas, Tétis, Fibe, Mnemose, Teia, Temis e Reia. Os irmãos uniram-se às irmãs, gerando uma série de divindades. Por escolha de Gaia, coube a Cronos destronar o pai Urano, o que fez com uma foice de ferro, metal gerado por Gaia. Cronos castrou Urano e atirou ao mar a bolsa escrotal e o pênis, que provocaram uma onda de espuma manchada de sangue, na qual nasceu Afrodite, a mais bela. Cronos, por sua vez, foi destronado por mim, Zeus, um de seus filhos, de sua união com minha mãe Rhea. Cronos temia ser destruído como pai, por isso devorava seus filhos. Quanto ao meu nascimento, minha mãe enganou Cronos, dando-lhe uma pedra envolta em panos. Me entregou para ser cuidado por uma ninfa, que me alimentou com mel e com leite de cabra. Eu cheguei rapidamente à idade viril, e com a ajuda de Gaia derrubei Cronos, forçando ele a ingerir um remédio de mostarda e sal. Cronos vomitou primeiro a pedra, depois os meus irmãos, Hestia, Hades, Poseidon, Hera e Deméter. Eu e os deuses mais jovens combatemos os titãs, nas planícies da Tessália, e nos apossamos do Monte Olimpo, que passou a ser a nossa moradia, o lar dos deuses. E tudo isso pode ser lido na Teogonia de Hesíodo, um livro muito bom, por sinal, pois fala de mim. Eu sou Helena de Troia, a mulher que causou a mais famosa guerra que existiu. Minha história encontra-se na Ilíada de Homero. Eu sou considerada como uma das mulheres mais belas do meu tempo. Fui muito disputada entre os gregos, mas escolhi me casar com Menelau, rei de Esparta. Eu vivia feliz na Grécia com meu marido, quando 2 príncipes de Troia, Paris e Heitor, chegaram em nossa cidade. Nós recebemos com muita hospitalidade, mas acabei me envolvendo com Paris, que este me convenceu a fugir para Troia, sendo este o principal motivo para a guerra, pois meu marido, indignado e com sua honra ameaçada, reuniu exércitos gregos para me buscar. Mas eu não tive culpa, tudo ocorreu por força divina, tudo culpa da deusa Afrodite, que numa disputa com Atena e Hera para saber quem seria a mais bela deusa do Olimpo, apareceram nuas para um reles pastor de ovelhas. Este era Paris, que havia sido criado como pastor. Por ele ter escolhido Afrodite, ela deu como presente a mulher mais bela, eu. Eu não amava, estava enfeitiçada. Não era amor, era o espírito de Afrodite pulsando em minhas veias. Vivia em um conflito interno. Meu amor puro por meu esposo Menelau e o feitiço por Paris. A maldita guerra se estendera por anos, e eu estava no meio daquele sangue. Após anos de tentativas e invasões mal sucedidas, Odisseu, o sábio rei de Ítaca, teve a ideia de deixar um presente à nossa porta. Um cavalo gigante de madeira, e dentro dele vários guerreiros, inclusive Aquiles,
o maior guerreiro da Grécia. Durante a batalha, o meu amante, Paris, obteve a ajuda de Apolo para matar Aquiles. Com a flecha envenenada, acerta exatamente o ponto fraco dele, o calcanhar. Após o fim da horrível guerra, regressei à minha casa com meu marido. Troia foi destruída. A guerra acabou com sonhos. Pais viram seus filhos morrerem. Mães tiveram seus filhos arrancados dos seus seios. Existe, dentro de cada um de nós, uma força imensa. Podemos causar guerra e podemos acabar com ela. Nós somos a força que move a história. A minha história tornou-se uma desgraça e a culpada foi a minha beleza. Olá, eu sou Penélope, uma rainha que desafiou o tempo, a distância e as ambições para ficar com meu amado. Minha história de espera e sofrimento se passa na Odisseia. Permita-me que eu fale um pouco de mim. Sou famosa pela minha beleza e pelo meu bom desempenho em prover o meu lar. O matrimônio com Odisseu tornou-me rainha da ilha de Ítaca, lugar que defendi enquanto meu amado lutava na quase interminável guerra de Troia. Odisseu não era um homem comum, era forte, justo e principalmente inteligente. Poucos podem saber, mas partiu do meu marido a ideia de construir o eternizado cavalo que poria fim àquela maldita guerra, que já durara 10 anos. Mas meu inferno estava longe de terminar. Não bastasse os 10 anos que meu amado lutou contra os troianos e eu fiquei sozinha, eu ainda tive que esperar mais 10 anos até tê-lo comigo. Odisseu enfrentou bestas monstruosas, criaturas que comiam carne humana e até feitiçaria no regresso da guerra. Eu, por outro lado, lutei contra muitos demônios, a angústia de não ter comigo o meu rei e sequer saber se ele estava vivo, a dor de ver meu filho crescer sem o pai e o assédio de inúmeros candidatos que me queriam como uma esposa, apenas pelo poder. Eu o amava. Ah, como eu o amava. Não poderia casar-me com outro enquanto o amor ardesse em meu coração. Então decidi usar a estratégia para fugir da minha obrigação. Assim como Odisseu venceu a guerra usando o cavalo de madeira, eu venci a ambição dos meus pretendentes, impondo-lhes situações que os fariam desistir de mim. E obtive sucesso. Decidi que teceria um manto para o meu sogro e que escolheria um de meus pretendentes ao terminá-lo. Minha estratégia era ganhar tempo. Eu tecia durante o dia e desfazia à noite. Após longos 20 anos separados, Odisseu retorna ao seu lar e toma-me como esposa novamente. Aos pretendentes, matou todos. Não é apenas o amor que me mantém viva em minha história, mas também a família, o dever e a honra. Olá, eu sou o deus Apolo, também conhecido por Febo. Na mitologia grega, sou considerado o deus da juventude, da música, das artes, da medicina e principalmente da luz, por ser uma divindade solar. Sou filho de Zeus, deus dos deuses, e de uma titã chamada Latona, Leto, a titã do anoitecer. Sou irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça. Depois de fecundada por Zeus, minha mãe sofreu uma perseguição implacável da deusa Hera por toda a terra e conseguiu esconder-se e dar à luz a mim e a minha irmã na ilha flutuante de Ortígia, que pouco depois do nosso nascimento fixou-se no fundo do mar e recebeu o nome de Delos. Eu e Coronis tivemos um filho, Asclépio, deus da medicina e da cura, e com a ninfa Cirene tivemos Aristeu, deus da agricultura e vegetação. Já com a musa Calíope, tivemos mais 2 filhos, os músicos Lino e Orfeu. Um dos meus grandes feitos foi quando matei com flechadas a grande serpente Piton,
que era inimiga da minha mãe. Sou um arqueiro de grande habilidade e um dos melhores do Olimpo. Minhas paixões não se limitaram apenas às deusas e semideusas. Cortejei a mortal Cassandra, filha de Príamo, rei de Troia, e para conquistá-la, prometi que ensinaria a ela a arte da profecia. Eu a ensinei, mas ela não se entregou totalmente a mim, e para se vingar, fiz com que ninguém acreditasse que ela profetizava. Também tive um grande amor não correspondido com a ninfa Dáfne. Eu a persegui tanto que ela invocou a proteção do seu pai, Peneios, que a transformou num loureiro. E esse loureiro se tornou uma árvore sagrada para mim. Também fui eu que causei a morte do herói Aquiles, pois foi providência minha guiar a flecha do arco de Paris até o calcanhar do herói grego. Aquiles blasfemou contra meu templo. A sua morte foi a vingança de um deus, a minha vingança. Eu sou Apolo, o deus sol dos gregos. Inspirei grandes artes dos maiores poetas da Grécia. Sou o deus protetor de Troia. Estou presente em grandes obras clássicas, como a Ilíada de Homero e as Metamorfoses de Ovídio. Troia caiu, mas eu sou o sol que iluminou toda a prosperidade artística da Grécia. E como os clássicos, estou vivo e sou eterno. Olá, sou Hércules, filho de Alquimena com Zeus. Esse encontro provocou ciúmes em sua esposa, Hera, que ao saber do meu nascimento, colocou cobras em meu berço. Porém, eu as estrangulei. Quando adulto, Hera provocou em mim um ataque de fúria. Matei minha esposa, Mégara, e meus 3 filhos. Fui punido pelo crime. O oráculo de Delfos me incumbiu de 12 tarefas, de risco. Essas tarefas ficaram conhecidas como meus 12 trabalhos. A primeira tarefa era matar o leão da Nemeia. A deusa Atena me aconselhou a não usar armas, e eu estrangulei o leão. A segunda tarefa era matar a Hidra de Lerna. O monstro tinha 9 cabeças, e eu fui ajudado por meu sobrinho, Iolaus. Enquanto eu cortava as cabeças, ele as queimava, para evitar que elas se regenerassem. Na terceira, eu tinha que capturar a coça de Serinha. Persegui ela por 1 ano, até que cansou. Peguei ela pelos chifres e a capturei. A quarta, eu tinha que capturar o javali de Erimanto. O javali era enorme. Levei 2 anos para capturá-lo. Na quinta, tive que limpar as estribarias de Aljas. Elas não eram limpas há 30 anos. Tive que mudar o percurso de 2 rios e limpei em 1 dia. A sexta tarefa foi pesada. Tive que expulsar as aves do lago Estínfalo. Essas aves eram tão numerosas que cobriam o sol. A sétima tarefa é capturar o touro de Creta. Eu o domei e não o matei. Na oitava, eu tinha que capturar as éguas de Diomedes. Eram 4 éguas, carnívoras e agressivas. Foi preciso domá-las. Na nona, era necessário obter o cinturão de Hipólita. Eu tive que conquistar seu coração, sua confiança. E quando consegui, matei ela, pois não acreditava na sua sinceridade. Mas depois me arrependi. Na 10ª tarefa, tive que buscar os bois de Gerião. Foi uma longa viagem, e no caminho derrotei o gigante Atreu. Logo em seguida, venci o rei Gerião, e me apoderei dos seus bois. Na 11ª tarefa, tive que buscar os pomos de ouro, do jardim das Hesperides. A árvore era protegida por um dragão imortal. E a última tarefa era capturar o cão cérebro. Tive que ir ao Hades em sua busca, e ainda conversei com o deus Hades, tentando convencê-lo a libertar Prometeu. Me redimi ao realizar as 12 tarefas pelo meu crime. Casei com Djanira e sem querer causou minha morte. Na condição de imortal, fui transportado para o Olimpo, onde me casei com a deusa da juventude, Hebe.
Eu me chamo Afrodite, deusa do amor e da beleza. Nasci após a rebelião que aconteceu no Olimpo, entre Zeus e Urano. Não bastasse a humilhação de ser destronado por Zeus, Urano ainda teve os testículos cortados. Pobre do meu pai. Quando seus testículos caíram ao mar, fecundaram-se nas águas e eu surgi, numa grande concha de madrepérola. Não sou apenas a deusa mais bonita do Olimpo, sou também uma das mais poderosas. Atraí o desejo e a paixão de todos os deuses, mas Zeus obrigou-me a casar com Hefesto, um deus feio e coxo. Não me contive com esse casamento. Traí Hefesto com os mais belos deuses, dentre eles Hermes, o deus mensageiro, e com ele nasceu Hermafrodito. Com Ares, o deus da guerra, tive Eros e Anteros. Com Apolo, deus da luz e pai da medicina, tive Mineu. E com Dionísio, deus do prazer, das festas e do vinho, e meu melhor amante, tive Príamo. Dentre a minha prole, meu filho Eros cortou-me o coração. Ele, um deus, casou-se com essa daí, uma mera mortal. Tentei destruí-la de todas as maneiras, mas não teve jeito. Ela conseguiu cumprir todas as minhas tarefas, e assim tornou-se uma deusa. Meu poder emerge de um cinturão mágico, que possui um grande poder sedutor, e seus efeitos me tornam ainda mais irresistível. Ainda hoje desperto o fascínio das pessoas. Procuram a minha história como fonte de inspiração na poesia, pintura e escultura. Fui imortalizada não apenas por ser uma deusa, mas pela minha história, pela minha beleza. Eu me chamo Psique. Sou a mais nova de 3 princesas de uma cidade e nasci tão bela, mas tão bela, que passei a ser cultuada como deusa e logo ganhei a inimizade da deusa da beleza, Afrodite. Minha história se conta no Asno de Ouro, de Apuleio. Vou falar-lhes um pouco do que acontece comigo, quando meus pais descobrem que a minha beleza seria também a minha desgraça. Foi dito pelo oráculo aos meus pais que eu estava destinada a desposar a mais terrível criatura que habitasse a terra, mas não foi isso que aconteceu. Depois de ter sido deixada à beira de um penhasco, fui levada pelo vento, Zéfiro, até o mais belo palácio que existia. Lá, durante as noites, fui possuída por meu esposo, um ser de voz suave e pele macia, cuja face eu prometi que jamais desejaria ver. Certo dia, atormentada pela inveja de minhas irmãs, descumpri minha promessa. Peguei uma lâmpada a óleo e clareei sua face enquanto dormia, pois a dúvida de que estava casada com um demônio estava me consumindo. No entanto, a surpresa foi maior que a dúvida que me consumira. Não havia nenhuma criatura monstruosa ao meu lado, e sim o mais belo e de face mais serena de todos os seres que já tinha visto. Meu marido possuía um par de asas brancas e trazia consigo um arco e flechas. Logo percebi que tinha me casado com Eros, o deus do amor e filho de Afrodite. Não bastasse a traição que cometi, com um descuido deixei cair sobre o ombro de Eros um pingo de óleo. Ele acordou-se furioso, vendo que sua amada cometera traição, e fugiu voando de nosso palácio, dizendo que nunca mais eu o veria. Aqui começa o meu verdadeiro inferno. Meu amor por Eros era absoluto. Esse amor fez com que eu me vingasse de minhas irmãs, matando-as. Fui atrás de Eros, mas sua mãe me odiava e queria minha morte. Tive que fazer as coisas mais absurdas para provar meu amor. Até desci ao inferno, mas nada se comparava a não ter ele comigo. Depois de lutas e sofrimento, cometi um erro e fui tomada pelo sono da morte, que somente o verdadeiro amor poderia curar. Meu amado veio ao meu encontro em um voo suntuoso e com aquele beijo macio despertou-me para uma nova vida, a de deusa. Fui levada à morada dos deuses, onde habito desde então. Minha história não foi absolutamente feliz, mas no fundo todos sabemos que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de vencer a inveja, o medo, a distância e até a morte.
Olá, você já deve me conhecer, ou no mínimo ter ouvido falar de mim. Sim, sou eu mesmo, Narcísio, o mais belo, o mais lindo desse universo, o mais encantador. Por que não mais belo que os deuses do Olimpo? Sou filho do deus Rio e Cepsus e da ninfa Liriope. Foi dito pelo oráculo Tiresias aos meus pais que eu não poderia ver minha própria imagem. Caso acontecesse, seria o meu fim, pois eu era tão belo que corri o risco de me apaixonar por mim mesmo. Meus pais, apavorados, quebraram todos os espelhos da casa. Cresci sem poder ver minha própria imagem. Em um determinado dia, saí para caçar no bosque e encontrei a ninfa Eco, amaldiçoada pelos deuses por falar demais. Ela, encantada com minha bela aparência, beleza incomparável, acabou me assustando e fazendo com que eu corresse desesperadamente pelo bosque, me cansando e obrigando ter que parar em uma fonte cristalina, que me mostrou a minha bela imagem em seu reflexo, que abriu os meus olhos para enxergar o quanto sou belo, o mais belo dos jovens. Tão louco por mim mesmo, acabei me afogando ao me debruçar sobre a fonte para beijar aquela criatura tão bela, aquele ser tão lindo, de olhos penetrantes que me hipnotizou, mostrando assim que ninguém foge do seu destino. No lugar onde eu morri, nasceu uma flor, linda e perfumada, assim como eu. O seu perfume, talvez melhor que o da deusa Afrodite. Se você quer saber mais sobre mim, pergunte ao vídeo, pois não tenho tempo para ficar aqui conversando com vocês. Preciso me olhar, me amar, me admirar, me adorar e ver o quanto sou belo. Eu sou Medusa, filha das divindades marinhas Forços e Cetos, descendentes da grande Titã Gaia. Sou conhecida como um monstro que transforma em pedra todo e qualquer ser vivo através de olhar. Então, acho melhor não me olharem diretamente nos olhos. Os olhos, que beleza eu via no espelho. A mesma que um dia, Poseidon, o deus dos mares, viu e se encantou. Nosso envolvimento causou-me males e alegrias. Eu era belíssima e virgem. Tornei-me então sacerdotisa da deusa Atena, senhora da sabedoria. Eu vivia para servi-la, e foi no seu templo que tudo aconteceu. Poseidon me possuiu contra minha vontade no templo. Assim, o local foi violado, e Atena, furiosa, me castigou, amaldiçoou. Fui transformada em um monstro, temido até mesmo pelos deuses. Minha pele se tornou escamosa como a de um réptil. Meus belos cabelos viraram serpentes, e o meu olhar, antes doce e gentil, passou a transformar em pedra tudo aquilo que eu olhasse. Que injustiça! Eu sofri um abuso e fui punida por ele. Mas eu engravidei. Quando fui decapitada pelo semideus Perseu, nasceram Pégasus, um lindo cavalo alado, e o gigante Crisaor, ambos filhos de Poseidon, que surgiram do meu sangue, misturado às espumas do mar. Eles não eram humanos nem deuses, eram simplesmente monstros, como a mãe. Há diversas representações minhas, em histórias antigas e atuais. Algumas, devo dizer, são bastante maldosas. Em quem estavam pensando a me representar em God of War 2? Pelas minhas serpentes, ela não me representa. Mas também há outras. Eu sempre sou a vilã da história. A única coisa que querem de mim é a minha cabeça e o poder do meu olhar mortífero. A história sempre se repete, desde que Perseu a cortou pela primeira vez. Depois dele vieram outros e outros, como Percy Jackson, outro semideus. Eu me tornei um objeto. As pessoas vencem seu medo de mim e depois me usam meus poderes. Conservam minha cabeça para petrificar o que bem quiserem. Usam a parte do meu sangue que tem o poder de cura. É isso que eu sou, um objeto, desde que Poseidon arruinou a minha vida. Ele usou o meu corpo, e os outros apenas a minha cabeça. Não sou uma mulher inteira, nunca fui. Eu achei que nunca mais seria usada. Eu fugi, mas me encontraram, sempre me encontram. Eu sou a desgraça que atravessa os séculos. A mulher com os cabelos de serpentes, o olhar que leva diretamente à morte. Eu sou a Medusa.
Eu me chamo Medeia. Fui criada por Sêneca, um importante poeta grego, escritor e filósofo da época do Império Romano, inspirada na Medeia original, escrita por Eurípides. Não fui a única. Eurípides inspirou a muitos. Houve aquela que agiu por amor, noutra, o seu sofrimento foi a sua desgraça. Quanto a mim, o ódio me guiou. Mas havia um conflito. De um lado, a mãe com seu amor e o seu coração, e do outro, a esposa com sua cólera e seu espírito de feiticeira. Um dia eu me apaixonei por um homem chamado Jazão, e entreguei não só o meu coração, mas também a minha vida para ele. Fui capaz de fazer tudo por ele, traí a confiança do meu próprio pai, assassinei o meu próprio irmão. O esquartejei e espalhei seus pedaços no caminho de minha fuga, pois eu sabia que meu pai juntaria os seus pedaços para lhe dar um funeral digno, e assim ele fez. Fugi para uma cidade muito distante, a cidade de Corinto, na esperança de viver aquele amor que me consumia. Mas a vida que eu esperava era apenas um sonho, literalmente apenas um sonho, porque foi em Corinto que minha desgraça começou. Jazão apaixonou-se por Creusa, filha do rei, uma princesa mais jovem, bem mais bela do que eu, e propôs-se casar com ela. A traição de Jazão causou em mim a pior das sensações, a de uma mulher, esposa e mãe traída. Nós mulheres somos capazes de tudo quando estamos em um embate entre razão e emoção, e assim aconteceu comigo. Meu ódio me deu forças para mover céus e terras, mas eu estava longe do céu e próxima do inferno. Cometi crimes terríveis, inspirados pelos deuses, inclusive a Medusa, habitante do submundo. Jazão tentou me tirar de Corinto, mas eu fiquei lá, pois precisava tirar tudo o que ele estava conquistando, assim como a traição dele tirou tudo de mim. No dia do casamento, eu enviei pelos meus 2 filhos presentes envenenados para Creusa, fazendo com que ela fosse consumida por chamas terríveis. Seu pai, Creonte, no desespero de ver sua filha sendo consumida pelo fogo que dilacerava sua carne, tentou ajudar, mas também acabou morrendo queimado. Meu ódio me guiava, e eu precisava me vingar de Jazão. A morte de Creusa e seu pai não eram suficientes. Eu quis causar a pior dor que Jazão pudesse sentir. E se tinha alguém que ele amava, eram seus filhos, nossos filhos. Se eu matei os meus 2 filhos? Sim, eu matei. Assim saberia que o seu coração sangraria de dor. Tomei um punhal e matei o meu filho, aquela criança inocente. Seu sangue escorrendo pelas minhas mãos, a luz deixando seus olhos, enquanto a vida abandonava seu corpo. Depois disso, peguei na mão do meu outro filho e o levei até a torre mais alta do palácio, de onde o joguei e vi seu corpo se despedaçar no chão, aos pés de Jazão. Com esse golpe, minha vingança estava consumada. Assim foi feito. Eu tirei de Jazão as pessoas que ele mais amava. O ódio consumiu todo o meu coração. A dor que meus filhos sentiram, nada se comparava ao meu rancor. A casa que com o crime recebi, com o crime deixei. Fugi de Corinto numa carruagem puxada por serpentes, guiada pela terrível Medusa. Pra enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li, e outra vez não me impeço de dormir.
Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li. E outra vez não me impeço de dormir. E os jornais não me informam mais, e as imagens não são tão claras. Como a vida, vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Crianças de vista. Crianças de vista. Família, o sonho ter uma família, o sonho de todo dia. Família, 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 oh, família. É quem você escolhe pra viver, é quem você escolhe pra você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Pra enxergar o infinito debaixo dos meus pés, não basta olhar de cima e buscar no escuro, no obscuro, a sombra que me segue todo dia. Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li. E outra vez não me impeço de dormir. Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li. E outra vez não me impeço de dormir. E os jornais não me informam mais, e as imagens nunca são tão claras. Como a vida, vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Você escolhe pra você. Não precisa ter conta sanguínea.